Beleza, pessoal, tudo certinho com vocês? O meu nome é Lorenzo e hoje nós vamos falar sobre Star Wars High Republic Adventure, o Monstro do Pico do Templo, que esse na verdade é o segundo encadernado que está saindo da High Republic Adventures, só que uma coisa boa é porque ele é um encadernado fechado, então ele não necessita de uma continuidade, assim como não existe nada que veio antes dele. Então esse encadernado ele é um encadernado fechado em que você não precisa ter lido nada antes para poder entender. E uma coisa que eu já destaco aqui para vocês, cara, que esse sabre de luz rosa aqui, eu não sei vocês, mas eu achei ele muito bacana, bem estiloso, até mesmo pela guarda e tudo mais, cara. Achei ele bem bacana mesmo. Essa que é a série do High Republic Adventure, ele é uma série mais que acaba sendo mais infantil, e eu elogiei muito o primeiro encadernado, eu realmente gostei demais dele. Eu até achei que essa história seria alguma continuação dela, mas não, é um arco totalmente fechado. E aqui nós conhecemos essa Jedi aqui, que é a Tai, que apesar dela empunhar um sabre de luz, ela não se considera mais uma Jedi, e nós acabamos vendo o passado dela, o porquê que ela acabou abandonando a Academia Jedi. E semelhante assim é uma história que, para quem conhece a história da Ahsoka, é uma história até que meio repetida da Ahsoka. E acontece que a Tai, ela é responsável por caçar monstros no planeta inteiro. Então, acontece que ela vai para um planeta chamado Lorth, e lá o povo da vila acaba dizendo para ela caçar um monstro chamado Gretalax. E é no que ela vai indo atrás desse monstro, a gente vê tanto a caça dela com o monstro, quanto um personagem, que é esse coelhinho aqui, que ele acaba sendo bem irritante, ao mesmo tempo ele quer ser um aprendiz da Tai. E assim, cara, esse encadernado, sinceramente, ele me decepcionou bastante, porque eu tive uma impressão muito boa do primeiro encadernado da High Republic Adventures, e assim, eu tava com muita expectativa para esse encadernado, e depois que eu soube que era um arco fechado, a expectativa aumentou ainda. Mas acabou que sendo, sinceramente, para mim, uma história genérica, onde, como eu disse para vocês, eles acabaram aproveitando um pouco da história da Ahsoka, só que colocaram no High Republic. Não estou dizendo que isso é impossível de existir, claro que é possível, até porque nós estamos falando de duas épocas diferentes, mas assim, achei uma história meio bobinha, sabe, uma história que, assim, normal, não agrega nada dentro do universo Star Wars. E a gente tem esse conflito, assim, da Tai com a força e com o passado dela, que não é tão interessante assim, sinceramente falando. É interessante, assim, para saber do que a série High Republic está dizendo, tá? Então, falando sobre os Langers, fala um pouco aqui sobre o lado sombrio. Então, por essa questão, para os fãs de Star Wars que gostam que tenha essa exploração maior com a força, com o lado sombrio, é interessante ver para esse lado, mas de resto, de história, assim, não foi algo que me chamou muita atenção. Mas esse aqui fica o review aqui do Star Wars High Republic Adventure, o Monstro do Pico do Templo. Cara, que nome comprido demais. Mas é isso aí, pessoal. Eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like, de me seguir lá no Instagram, que eu sempre estou colocando coisas novas por lá. Beleza? E eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!